O Continental, do mundo de John Wick. É uma minissérie de 3 episódios, com cada episódio tendo praticamente aí a duração de um filme. Derivada, como sugere o título, do universo de John Wick, a série se baseia em Winston e se passa nos anos 70. Estamos na crise do lixo de Nova York, bem como na ascensão deste sindicato do crime que começa a levantar suspeitas das autoridades. A questão é, o que é ser criminoso em Nova York e o que é ser autoridade em Nova York, tudo isso na década de 70. A série vai abordar essas situações, mas tudo a partir de uma decisão tola do irmão de Winston e também da vingança fruto dessa primeira decisão. Winston é o nosso John Wick da vez, só que bem do seu jeitão. Esse vídeo conterá spoilers do episódio, fica então por sua conta e risco. Toda sexta ou sábado haverá aqui um texto pro episódio da vez, né? Serão 3 textos no geral. E terá um 4º vídeo amarrando aí todas as questões da série, a temporada como um todo. Por isso, peço que se inscreva no canal e ative as notificações para não perder absolutamente nada. Confira também meus livros, tem link aqui na descrição. Tem o Roteiro Falado de Andor, que está em pré-venda. Tem o Casa do Dragão sendo vendido já. E em breve, a depender do momento, já rolou, terá ou já tem o meu primeiro conto de ficção publicado na Amazon. Agora sim, vamos lá ao que interessa. Vamos lá falar de Continental. O primeiro episódio, vendido também quase como um filme, vem quase como um primeiro ato enorme para justificar a existência desse projeto. E a justificativa dada é muito boa. O clima dessa Nova York suja, passando por uma crise de recolhimento de lixo na década de 70, reflete perfeitamente essa ideia do crime não visto, ou seja, você só vê o lixo quando ele não é recolhido. O crime também você só vê quando alguém de dentro faz algo errado, quando ele extrapola, porque mesmo com tudo higienizado, tudo bem limpinho, o crime e o lixo estão lá acontecendo nos bastidores o tempo inteiro. E isso também reflete no Winston, porque ele surge aqui como um personagem que iria fazer as coisas do modo limpo, ainda que estranhos, mas ele se vê obrigado a limpar o lixo deixado pelo irmão. E a partir disso, está totalmente envolto a uma sujeira tão grande que não tem como fazer de outro jeito, senão ao melhor estilo John Wick, encarando o problema de frente, recolhendo esse lixo e pedindo armas, muitas delas, para os seus parceiros queridos nessa jornada. Chama atenção também como a série, né, pelo menos nesse começo, aborda como a vida é cíclica como um todo, assim. Por razões diferentes, mas por sentimentos muito parecidos, Winston começa a viver uma jornada que a gente viu o John Wick viver. As histórias, grandes e pequenas, parecem todas estarem acontecendo do mesmo jeito aí nesse universo, a partir dos mesmos motivos sempre, nesse caso, vingança. Quando sabemos que, obviamente, o Winston não vai morrer, nos resta aceitar então que tudo ao seu redor nessa jornada, tudo que o episódio vende, né, que está no contexto desse cara, ou vai mudar drasticamente, ou será sacrificado ali pelas suas escolhas. Tudo é tão cíclico que o personagem do Mel Gibson, o chefão da vez, se chateia quando as coisas saem da organização. Não à toa se chama crime organizado, né? Ou seja, que não deixa o lixo aparecer, mas que tá lá acontecendo de alguma maneira. A revolta final do Cormac, o personagem do Mel Gibson, não só reflete um provável ciclo que vai se reiniciar, representado que talvez ele também tenha passado pelo que o Winston está passando, pelo que o John Wick passará, mas que a gente já viu, né? E aí representa mais uma vez isso que eu falei. O lixo, ele sempre tá acontecendo, ele é cíclico e sempre do mesmo jeito. Mas a gente só vê quando as coisas saem do controle. E o Cormac, ele tá prestes a não mais só produzir esse lixo, mas ele tá prestes a ver o resultado desse lixo produzido. Ele tá prestes a ter essa sujeira passando à sua frente. Ele está prestes a, de fato, ter que sujar suas mãos. Ainda sobre as coisas serem cíclicas, perceba como a série, ela vende que todo acontecimento é fruto de uma decisão, tola ou não. Frank decide roubar seus chefes e se esconde. Poderia ficar escondido, só que o Winston é alertado do que aconteceu, vai atrás do irmão, encontra e a partir disso o esconderijo de Frank cai por terra, a turma do Cormac entra na jornada novamente e por uma rede de consequências Frank é morto, levando agora o Winston a matar desvairadamente quem estiver no seu caminho.
Tudo é isso, né? Ciclos, cadeias e correntes fruto de decisões ruins e consequências piores ainda. E a gente aqui precisa entender que, ainda tendo a duração de um filme, a dinâmica de série é completamente diferente. Mais ainda de uma série que se passa nos anos 70. John Wick trouxe para o cinema de ação uma estética muito impactante, inovadora de certa forma, é um refresco. Ele é simples, mas ao mesmo tempo é muito sofisticado, né? Inclusive as coisas mais sofisticadas eu acredito que são as mais simples. Mas enfim, basicamente o filme é fruto de dublês tomando decisões artísticas e não mais se fazendo caber em convenções artísticas, é diferente. Porém, Continental, por mais que se passe no universo de John Wick, ele também se alimenta do universo real. Isso meio que o impede de ter o mesmo ritmo modernizante do pai dessa franquia. Em outras palavras, ele tem que parecer um John Wick, mas ainda assim valorizar uma ideia de que não pode ser plenamente John Wick, porque só o pai dessa franquia tem esse direito de modernizar, de trazer esse refresco. É como se Continental tivesse alguns passos atrás do que John Wick precisará ser. A estética do seriado usa todos os elementos usados lá pelos filmes, mas tem um toque mais clássico. Acho que essa é a forma de resolver essas questões. Há toda aquela luta e etc. Mas em vez do Gankata, né, que é utilizado no John Wick, aqui é um embate mais clássico. O ritmo é menos frenético, os planos longos são bem mais cadenciados. E se lá no John a gente já conseguia ver tudo muito bem, porque os dublês montavam aquilo dali com uma coreografia muito perfeita, aqui a gente consegue mais ainda, dada essa lentidão, face a esse estado quase contemplativo que se tem para com os embates, mas também, de certa forma, para com essa história. Como a fúria do protagonista ainda está sendo construída nesse primeiro grande ato, é como também se as cenas guardassem o melhor para o momento mais adequado, ou seja, os atos finais. Nota-se, portanto, uma leve escalada de acontecimentos. Primeiro um embate mais preciso, fruto de um roubo, e concluindo-se na inteligência do Frank. Depois embates mais protocolares, como se precisassem existir, para nos lembrar que Continental faz parte do universo do John Wick. E finalmente embates que realmente reflitam algo para essa história, como são a maioria dos embates dos filmes, sobretudo o quarto John Wick. O ato final do quarto filme de John Wick é a anunciação perfeita do como a gente não tá falando só e somente sobre a ação. Continental já começa a dar mostras desse sentimento, dessa sensação. Portanto, tá mais inserido no que fez John Wick ser um primor do que fez John Wick ser apenas um frescor, como era o primeiro filme. E aí a série busca, então, nesse campo inteiro, ter um diferencial. E o diferencial aqui é conseguir fazer a gente se apegar rapidamente pelo Winston, tanto quanto a gente se apega ao protagonista lá da jornada, né, dos filmes do John Wick, o próprio John Wick. Só que isso sem necessariamente a gente precisar sentir a todo tempo que a gente está nesse mesmo universo. A gente não precisa mais, depois que se apegar ao Winston, ficar tendo essa sensação, ficar sendo relembrado disso. Não precisa. Então o Continental se justifica a partir da sua própria existência, e não da grande existência de uma franquia. Não busca, pelo menos nesse primeiro episódio, ser um preenchimento constante de uma história futura que definitivamente não precisa de preenchimento algum. Ela já está pura do jeito que ela tá. Ela luta, né, a série, literalmente para nos fazer ter essa história com elementos que a gente já conhece, é fato, mas sendo contado de outro jeito, com outras abordagens. E aí, escolher 3 grandes episódios para contá-la, em vez de talvez 6 ou 8 episódios, como é de costume, é um acerto, porque não parece que quer nos enrolar. Ela vai direto ao ponto, com o que precisa ser direto ao ponto, e rapidamente nos coloca com sensações muito parecidas com a franquia de filmes. É uma história longa, porque precisa ser longa, e não é longa porque quer que a gente fique ali perdendo nosso tempo. É bem diferente. Ela não foi transformada no que ela é. Você sente que esse primeiro ato precisava ter essa grandeza, o segundo ato talvez precisa, enfim, a gente vai ver no futuro, mas o segundo ato precisa ter aquela, e finalmente o terceiro ato com aquele arremate, quer que seja. A forma como os vilões aparecem aqui, aquele cabelinho tosco, Chanel, cabelinho que eu diria atemporalmente tosco, mas com a seriedade que finge ter em todas as cenas, é a representação perfeita dessa franquia aqui. Continental, assim como John Wick, não se leva a sério, ao mesmo tempo não se permite rir de si. Nem que o vilão pareça o príncipe do Shrek, porque de certa forma ele parece também o protagonista de Onde os Fracos Não Têm Vez, ele deixa bem claro que, apesar dos pesares, ele é uma figura extremamente perigosa. Então, sem rir de si, mas permitindo que a gente gargalhe dele, faz com que Continental seja no mínimo curioso e de certa forma leve. A cena final, por exemplo, dá substância demais a esse não rir. Ora, os outrora cabelinhos engraçados
agora são assassinos extremamente eficazes que deram o rumo para essa história que parecia mais simples do que de fato ela é. Ou seja, podemos rir de Continental, mas até a segunda página. E isso acontece com todos os elementos aqui. Seja quando um personagem vai emprestar um carro para outro, seja com relação a esses tenebrosos e nada tenebrosos assassinos profissionais de cabelinhos engraçados. No fim das contas, é muito bom visitar o Hotel Continental sob outros contextos, inclusive acompanhando outros lados dessa história, como o de uma policial, por exemplo. É bom demais já ver alguns elementos convergindo para que provavelmente no último filme a gente tenha aquele impacto impressionante que são os atos finais de John Wick. Mas o melhor de tudo é perceber como quem conta essa história, quem constrói essa narrativa, está completamente ciente de uma característica fundamental dessa franquia. Há de amadurecer, mas sem perder a ternura jamais. John Wick inicia de uma piada macabra, um homem que vai matar qualquer pessoa para vingar a morte de seu cachorro, mas evolui para a ideia desse homem que não consegue sair dessa rede de vinganças, e mais redes e mais vinganças, e assim vai sendo literalmente consumido pelo que entendeu em sua vida como trabalho. 4 filmes depois, essa história se torna uma reflexão poderosíssima sobre o tempo. Tempo de vida, mas também de se perceber nesse tempo. E como certos ciclos desperdiçam tanto esse tempo quanto a sua própria percepção a respeito dele. Winston agora está trazendo e entrando nesse ciclo, né? Escolheu vivê-lo, ele de fato escolhe. Ele não sabe perfeitamente a lixarada que criará na sua vida, a gente já sabe, e resta-nos saber sobre o que Continental vai refletir em meio a tanta sujeira. Que reflexões específicas o Winston traz em meio a todo esse caos. Resta saber para onde essa história vai evoluir. Não vai ficar só na porradaria simples, isso já percebemos desde o primeiro episódio. E aí fica aquela pergunta, o que o Winston vai fazer com esse tempo aí que a gente já viu ser muito bem trabalhado lá pelo John Wick. É isso que a gente vai ver daqui pra frente e, como consequência, teremos a construção de elementos que vemos em perfeição lá no John Wick. Bem como a ideia de que eles já estavam aí antes de Winston acontecer naquele cenário como um todo. Winston é apresentado como oportunista e conclui essa história como um homem sendo consumido pelas más oportunidades que a vida lhe deu. E isso me agrada. E eu espero que realmente seja só o começo dessa história. É isso, gente. Muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Lembrando, toda sexta ou sábado, resenha do episódio da vez de Continental. Na descrição aqui tem link para os meus livros. Dá uma conferida lá. Um livro está em pré-venda e eu considero que você compre logo, porque o preço vai mudar daqui a pouco, ao final do episódio de Ahsoka, o último episódio de Ahsoka. Então, corre lá e confere lá tanto os meus livros, como também o conto que ou está ou estará em breve. No mais, um forte abraço em vocês. A gente se vê numa próxima oportunidade. E tchau.